soubemos, irmãos, que não há um Deus maior, não há um Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Cantemos mais uma vez, irmãos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Hoje na EBD, quem teve a oportunidade de participar do estudo, o presbítero Ariel trabalhou o tema acerca do livro de Esté e podemos vislumbrar mais um pouco acerca de uma doutrina maravilhosa, a doutrina da provisão de Deus, da sua soberania. E esse próximo louvor ele vai tratar exatamente isso. Deus supremo és.
Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Deus Supremo és, Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Mais uma vez. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém. Bom, meus queridos, nós já lemos a palavra, nós já oramos, já cantamos. Agora chegou no momento maior do nosso culto. Já nos preparamos em oração silenciosa. Vamos agora ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. E vamos fazer, Reverendo Antonino, por favor, dirija-se aqui ao púlpito. E eu peço para todos de ficarem em pé, que aqueles que puderem, lógico, né? E eu peço a Neto, Léo Neto, para fazer uma oração intercessória, pedindo pelo Reverendo Antonino, que vai nos dar a alegria de trazer a mensagem essa noite, e também que Deus prepare os nossos corações para recebê-la. Oremos.
abençoe. A graça e a paz, amados. Quando o presbítero Oriel disse que chegou o momento maior do nosso culto, isso produz em nós uma responsabilidade tremenda, porque cada vez que assumimos o púlpito para expor a palavra de Deus, é como se o fizéssemos pela primeira vez. É uma responsabilidade tremenda. A nossa oração é que Deus nos use na propagação do seu reino e que Deus esteja preparando primeiro o meu coração para ouvir a sua voz e que Ele prepare os corações para que deem guarida à sua palavra. Sempre que eu prego, é garantia de que serei breve. E nós escolhemos esta noite para falar em Mateus capítulo 16, versos de 13 a 16. É uma passagem bastante conhecida, quando o Senhor Jesus está lá em Cesareia de Filipe. O Senhor Jesus está olhando, o Senhor está vendo o Monte Hermon, e uma terra de muita idolatria, de muitos ídolos. E o Senhor Jesus, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Curvemos nossas cabeças, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, não há Deus maior, não há Deus melhor como nosso Deus. E é nessa expectativa que nós nos aproximamos de Ti, sabendo que nada somos, que não temos qualquer merecimento, mas Te pedimos, ó Pai, pela justiça do Teu Filho, que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, que o Senhor possa estar nos ungindo para trazermos a Tua palavra com toda a fidelidade que ela tem. Unge-nos, prepara os nossos corações para que nós possamos dar guarida à Tua palavra e que nós sejamos abençoados pela Tua mensagem. Se conosco, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, se nós tivéssemos que dar um nome à exposição da palavra de Deus, nesse pequeno texto, nós daríamos o nome de A Grande Confissão. Nós vivemos num mundo que diz que a verdade é relativa,
que não existe verdade absoluta. Isso é o que diz o mundo, mas não é isso que pensa nem que sente a Igreja do Senhor, que sabe que nós temos uma verdade absoluta, que o mundo aceite ou renegue. Jesus Cristo é a verdade. E é muito comum nós ouvirmos, mesmo entre o povo de Deus, quando alguém se rebela, quando alguém se revolta com alguma coisa, alguém dizer: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser, eu não dou conta da minha vida a ninguém, ninguém tem o direito de intervir nas minhas coisas, mando eu. Mas, amados, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus põe abaixo, põe por terra toda a falácia satânica usada pelo inimigo, quando nos faz crer que nós temos o domínio das nossas ações, que somos senhores das nossas vidas. O Senhor coloca por terra toda a falácia satânica quando Ele provoca os seus discípulos. É algo que parece que surgiu do nada, e Ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Com essa pergunta, o propósito do Senhor Jesus é desnudar, é revelar uma das piores formas de incredulidade, a indolência que gera no seu próprio povo apenas curiosidade a seu respeito. Nós olhamos para o Senhor Jesus e nos enchemos de curiosidade. A resposta se pode deduzir que depende a salvação do homem perdido. Isso porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu prefiro uma versão que diz: porque todos pecaram, destituídos, sem direito à glória de Deus. O verso 14, uns dizem João Batista, o precursor do Messias, o arauto que vai abrir o caminho do Messias. Outro Elias, que vai denunciar o modo de vivendo do povo, o pecado do povo, dos gestores, dos reis. Outros Jeremias, um profeta chorão, que chorava o cativeiro do seu povo. Ou algum dos profetas. Isso sendo uma resposta evasiva que esconde a incredulidade, fruto da corrupção do coração do homem. Amados, o Senhor Jesus insiste com os seus discípulos e Ele lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Não me interessa o que o mundo pensa de mim, não me interessa o que o mundo acha, a mim importa vocês, minha igreja, o que vocês dizem que eu sou, o que sou eu para vocês. Essa, amados, é uma pergunta crucial que nós somos obrigados a responder. Concordamos com a ousadia de Pedro e fazemos a maior confissão da nossa vida: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas também podemos ter uma atitude diferente.
a atitude do judeu, do mestre, do fariseu, Nicodemos, homem conhecedor da lei e dos profetas, mas que não viu em Jesus o Filho de Deus, não viu em Jesus o Salvador, não viu em Jesus o Messias, mas apenas um mestre, um pedagogo, alguém que veio para ensinar. E ele diz, bom mestre, até elogioso, bom mestre, Rabi, nós sabemos que tu és mestre, o que tu ensinas tem propriedade, e tu ensinas diferente dos outros mestres, tu fazes como quem tem autoridade, tu és mestre, e és mestre vindo da parte de Deus, tinha esse detalhe, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E a gente pode até pensar que esse reconhecimento de Nicodemos satisfez o Senhor Jesus, impressionou o Senhor Jesus, mas parece que o Senhor Jesus não deu grande importância. O Senhor Jesus se volta para Nicodemos e pergunta, mas sendo tu mestre em Israel, não sabes essas coisas? Então por que me chamas de bom? Então na realidade, amados, o que Jesus quer não é reconhecimento. Para o Senhor Jesus, o que importa é conhecer. Precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. O meu povo morre, diz o profeta, meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Mas é o que está acontecendo em nossos dias. A igreja definhando, a igreja diminuindo, porque deixou de buscar a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque importa para o Senhor Jesus é o conhecimento que nós tenhamos dele, porque do contrário ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E isso reforça a ideia de que precisamos conhecer a Deus, termos intimidade com Deus, mas acima de tudo, sermos conhecidos de Deus. E é um conhecimento que envolve duas vias. A primeira via, o que pensamos de Deus e o que Deus de nós pensa. Muitos pensam que Deus é tudo, que Deus está em tudo, que Deus está na natureza, nas árvores, nos pássaros, nas flores, no mar, que Deus é tudo e que Deus está em tudo. Para outro, Deus é dínamos, é força, é energia. Para alguns, Deus é apenas um lugar, um esconderijo. O salmista diz, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Mas, amados, o salmista diz, Senhor,
tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já sabes todas as coisas, Senhor. Tu me formaste de modo maravilhoso, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir. Mas, amados, por mais que nós disfarcemos a dureza do nosso coração, por mais que nós disfarcemos a nossa incredulidade, Deus continua nos conhecendo, sabendo que somos nos menores detalhes. Um dia, Deus se aproxima de Jeremias e diz: dispõe-te. E Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse: não fales assim, Jeremias. Tu ainda não havias sido projetado. Tu ainda não tinhas sido engendrado no ventre da tua mãe. E antes que tu saísses da madre, eu te conheci, te consagrei e te dei profeta às nações. Amados, a nossa vida já vem toda pronta, acabada e pronta e de forma perfeita. Se Deus tem esse conhecimento absoluto, nós dependemos mais do que Ele pensa de nós, do que o que nós pensamos dEle. É de nos preocupar. O que Deus pensa, o que Deus diz de mim, qual é o testemunho que o mundo ouve de Deus a respeito de nós, sua igreja, uma igreja santa e pecadora. Davi era um homem pecador, mas dele disse Deus: eis que eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. E ninguém foi mais abençoado do que Davi. Mas ninguém comete pecados tão terríveis quanto Davi. Mas, amados, um dia Davi está em casa e está olhando o esplendor do seu palácio, e ele olha e vê a arca da aliança, as tábuas da lei, numa tenda de lona. E o profeta chega e vem conversar com ele, e ele diz: Natã, não é justo, eu moro num palácio, e olha onde está o meu Deus, a representação de Deus. Olha onde está o meu Deus. Eu vou fazer uma casa para o meu Deus. E Natã olha para ele e diz: faz conforme manda o teu coração, porque na realidade tu não estás sendo egoísta, não estás pedindo nada para ti mesmo, tu estás pensando na glória de Deus. Faz isso, que Deus está de acordo. E quando Natã se afasta, que atravessa a rua, não sei se tinha rua, Deus vai e diz ao profeta: volta e diz a Davi que eu não o chamei para ser construtor, eu o constituí príncipe em Israel. E não muito jeitoso, o profeta chega e diz para Davi: última forma no que pensaste. E Davi não se sente chateado, Davi não se sente constrangido. O que Davi faz? Senhor, quem é Davi?
quem é a casa de Davi. Tu me tiraste de trás das malhadas das ovelhas. Eu era um reles pastor, eu era ignorado, eu não sou de família real, Senhor, e tu me fizeste príncipe em Israel. Agora uma coisa, Senhor, faze conforme o Senhor tem feito, já que o Senhor disse que na minha descendência jamais faltará um rei no meu trono. Faze isso, Senhor. Amados, e Deus vai e diz para Davi: é o teu filho que vai edificar a minha casa. E aí entra Salomão e faz todo aquele governo, a princípio uma bênção, e no fim se envolve com o pecado das suas concubinas e se afasta do Senhor. E Deus vem para Salomão e diz: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti o rei e darei ao teu servo. Estaria Deus sendo indiferente com Davi? Estaria Deus abandonando a sua aliança com Davi? Quando Deus faz uma aliança, essa aliança é eterna. Por isso que nós temos certeza absoluta da nossa salvação, pela aliança que foi feita entre Deus e nós. Deus diz a Salomão: contudo, não o farei em teus dias, não vou tomar-te o trono em teus dias, não vou. Mas procedeste erradamente, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que eu te mandei, tirarei o teu reino e darei ao teu servo, contudo não o farei em teus dias. Mas por que Deus abre esse espaço? Por que é que Deus faz essa concessão a Salomão? Salomão viveria até o final da sua vida, mesmo tendo desagradado a Deus. Não farei em teus dias por amor a Davi, teu pai, mas do teu filho eu tirarei. Amados, porque Deus insiste nesse amor com Davi? A pergunta que não quer calar: que viu Deus em Davi para assumir essa posição, a ponto do Senhor Jesus nascer na linhagem de Davi, um homem adúltero, ladrão, assassino? Que viu Deus em Davi? Um santo? Não. Davi era um homem tão pecador quanto nós, mas Deus viu em Davi um servo, um homem que era adorador. E Deus se agrada muito mais do servo do que do amigo. Ele chama de servo não o escravo, como fazia os imperadores, como fazem os poderosos do mundo. Servo no dizer de Deus era uma honraria conferida por eles. Vi no boletim de hoje, chama-me a atenção, esse homem que morava na terra de luz,
um homem chamado Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E um dia, quando os filhos dos homens subiram para adorar a Deus, no meio deles veio Satanás. E olha a maneira como Deus se dirige a Satanás. De onde vindes? E ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus disse, já que Satanás não era onisciente, mas que percorrera a terra, Deus disse: então viste o meu servo Jó. Observaste nos mínimos detalhes o meu servo Jó. E completa Deus: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amados, pensemos nesse testemunho que Deus dá desse homem, um homem como nós. O que na realidade Deus está fazendo é forçando Satanás, é forçando o mundo de hoje, é forçando Satanás a reconhecer o testemunho do servo. Aí sim chega em nós. O que é que o mundo tem visto em nós? O que é que os nossos vizinhos têm olhado para nós e têm visto? Na escola, na universidade, no trabalho, nos hospitais. O que é que os nossos amigos têm visto em nós que produz uma diferença significante? Jó estava aqui recebendo o testemunho de Deus. Deus estava exaltando o seu servo. Mas Deus está forçando Satanás, o mundo, a ver a força do testemunho do seu povo. E Deus estava certo. Depois de passar por todo o sofrimento, de ver escorrer pelo ralo toda a sua riqueza, depois de perder seus filhos, a família, depois de ser prostrado, enfermo, doente, abandonado, esse homem é capaz de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amados, quantas vezes nós temos murmurado contra esse Deus? Quantas vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós murmuramos contra Deus e dizemos até: eu não mereço isso. Quem me conhece sabe das minhas lutas, de como eu venho enfrentando doenças há tempo. Mas em nenhum momento tem batido em mim o desespero. Em nenhum momento o sofrimento tem conseguido diminuir a minha fé. Porque Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja Deus. Porque é muito fácil adorarmos a Deus quando todas as coisas vão bem. Quando nós insistimos com Deus por um emprego melhor. E muitas vezes Deus concede-nos a graça de um emprego melhor. E esse emprego nos afasta de Deus. Quando fazíamos seminário, tinha um
seminarista da Assembleia de Deus, e ele dizia: o crente é como papel de mercearia, tem que estar com o peso em cima. Se tirar o peso, ele voa. Tem crente que só vai com a mão de Deus em cima, porque se Deus tirar, ele se vai. Amados, nada melhor do que nós termos o nosso Deus como Senhor absoluto da nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Quando nós planejamos, quando nós pensamos em fazermos alguma coisa, se Deus contraria os nossos planos, pode ter certeza, o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. Que Deus, pois, nos abençoe com a reflexão da sua palavra. Amém.